Major, vereador Erlon Rocha, vereador Didi Feleol, vereador Adriano Almeida, vereador Erasmo Maia. Senhor presidente Silvio Neto, hoje para nós da educação, quero aqui enfatizar todos os pares da casa, é um momento muito especial para todos nós que fazemos educação neste município. E nós não poderíamos deixar de passar em branco esse momento histórico em nosso município. E ontem tivemos a humildade de conversarmos com todos os pares da casa, com todos os vereadores presentes, pedindo o apoio, porque hoje nós iremos fazer um momento, uma moção de aplauso especial a um profissional que se dedicou a sua vida profissional há quase 40 anos a esse município e tem dado, através do seu conhecimento, muitas oportunidades de transformação de vidas, e começou em escolas públicas e hoje está completando 20 anos de seu doutorado. Professor Anselmo Colares, em particularmente, pediria a todos que nós dessemos uma salva de palmas a esse profissional que deu a sua vida à educação do nosso município, do nosso estado do Pará e do Brasil. Fico feliz de falar a respeito desse profissional, porque também foi o primeiro presidente da entidade onde eu estive 3 mandatos seguidos, que foi o Ciprosan. Professor Anselmo Colares foi o nosso primeiro presidente da categoria dos profissionais da educação do nosso município de Santarém. Nós não poderíamos deixar de passar esse momento, tantos locais que contribuiu com seus conhecimentos, instituições, universidades, não só na região norte, mas também em nível internacional. Professor Anselmo Colares na Europa, e a gente não poderíamos deixar também esse momento esquecido, filho dessa terra, santareno, mocorongo, pai d'égua, que tem o seu linguajar, olha já, mas a gente não poderia deixar professor Anselmo Colares hoje sem ter esse momento de homenagem por essa casa, que tem 193 anos de história, que é essa Câmara, e a gente hoje teremos um momento muito especial no decorrer dos trabalhos da nossa casa. Quero aqui finalizar, senhor presidente, que não poderíamos também de ressaltar o grupo de estudos e pesquisas de histórias da sociedade e educação no Brasil, STED, BR, UFOPA, que também é representado aqui por professor Anselmo Colares, a Academia de Letras e Artes de Santarém. Quero citar aqui essas pessoas que vai representar os demais: Renato Aurélio, Neucivaldo e Manuel Edinaldo. E também quero aqui aproveitar esse momento e não deixar de mencionar a genitora do professor Anselmo Colares, Raimunda Alencar Colares, que é a esposa e professora Lília Colares. Representando aqui a Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho, Elaine Pinto. Passamos para as moções, e com grande alegria começamos pelas moções do nobre amigo, doutor, professor Anselmo Colares. Do gabinete do vereador professor Josafá, moção de aplausos em homenagem ao professor Dr. Anselmo Alencar Colares pelos 20 anos de conclusão de seu doutorado em educação,
mais de 40 anos de magistério e tantas contribuições para Santarém e a região e o Brasil. Presidente, peço permissão para ler a justificativa. O professor Dr. Anselmo Alencar Colares é natural de Santarém, nascido no dia 12 de nove de 1973, casado com a professora Lília, doutora em Educação. Concluiu seu doutorado na Unicamp em 2003. Portanto, há 20 anos, serviu de inspiração aos santarenos por ter sido o primeiro cidadão do município a obter este título, após ter feito toda a sua trajetória de formação em escolas públicas e ter feito o curso superior em nossa cidade, no então campus da UFPA, atualmente UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. Havia cursado mestrado também na Unicamp, tendo sido, na ocasião, aprovado em primeiro lugar para a área de Filosofia e História da Educação. No doutorado, desenvolveu a tese sobre a colonização, a catequese e a educação no Grão-Pará, gerando subsídios para os estudos de História da Educação na Amazônia, campo no qual conquistou reconhecimento nacional e algumas incursões internacionais. Nos mais de 40 anos de docência, ministrou aulas para muitas pessoas, tendo alcançado alunos por meio de transmissões online, no sistema remoto de aulas livres, palestras e outras atividades. Professor Anselmo participou da criação do Diretório dos Estudantes do curso de Pedagogia, chegando à presidência da entidade, tendo sido eleito depois vice-presidente regional da União Acadêmica Paraense. Participou ativamente da Associação dos Profissionais da Educação de Santarém, eleito presidente e se tornou, em seguida, o primeiro presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação de Santarém, o Simprosan. Foi classificado como um dos finalistas do primeiro concurso de audiovisual da Sociedade Brasileira de História da Educação, com o vídeo denominado Retratos de Escolas de Várzea da Amazônia. Além da dedicação aos estudos e à docência universitária, gosta de juntar as letras e formar textos de forma poética, compondo e publicando nas redes sociais algumas canções, versos que revelam sua forma de ver e de estar no mundo. Por tais conquistas, professor Anselmo Colares foi eleito para ocupar a cadeira 13 na Academia de Letras e Artes de Santarém, a ALAS. Atualmente está presidente da ALAS e também é um dos sócios fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de Santarém. No âmbito nacional, faz parte da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE, a Sociedade Brasileira de História da Educação, SBHE, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPED, e o Grupo Nacional de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil. Um coletivo de pesquisadores que tem grupos de trabalho em todo o Brasil, e um deles está sediado na UFOPA, tendo o professor Anselmo Colares como líder. Ante o exposto, atendidas todas as formalidades legais, requer a moção de aplausos e que seja enviada a cópia desta moção ao professor Dr. Anselmo Alencar Colares, com os nossos cumprimentos. Sala da sessão, plenário, vereador Benedito Magalhães, em 28 de março de 2023. Josafá da Costa Gonçalves, vereador. E da moção, presidente. Em votação, vereadores concordam com a discussão aprovada a moção de aplauso ao nobre doutor Anselmo Alencar e, ao mesmo tempo, suspenda a sessão para que possamos fazer um registro e, ao mesmo tempo, um vídeo institucional. Muito obrigado.
Anselmo Colares nasceu em 12 de setembro de 1963, no município de Santarém. Filho do casal Raimunda e Sebastião, sua origem é de uma família humilde, com os pais lutando contra enfermidades e seus irmãos, cada um de uma forma, fazia com o que podia para ajudar a manter as necessidades mínimas para o sustento da família. Iniciou seu processo de escolarização na escola Rotary aos 6 anos e depois seguiu para a escola José de Alencar em 1971 e Almirante Soares Dutra, onde concluiu seu primeiro grau. Seguiu para uma breve passagem no Álvaro Adolfo. Nesse meio tempo, realizou um processo seletivo e foi aprovado para estudar no Colégio Agrícola Manuel Barata. Participou ativamente do Centro Cívico e criou um informativo denominado Agrofolha, do qual era diretor-geral e redator de várias notícias. Chegou a fazer bicos para ganhar algum dinheiro, mas só começou a vislumbrar uma saída após a 5ª Divisão Regional de Ensino, atualmente unidade, órgão da Secretaria Estadual de Educação. No ano de 1983, passou no concurso vestibular para o primeiro curso superior a ser ofertado regularmente em Santarém para estudar pedagogia pela Universidade Federal do Pará, UFPA. Em seu memorial, Anselmo usou a seguinte expressão para retratar a entrada para a docência: como já destaquei, aquele curso era a circunstância concreta que me permitiria ser sujeito de minha história. Embora não fosse aquela com que outrora eu havia sonhado, mas, gradativamente, fui sendo conquistado e me convencendo de que estava no caminho certo. Aliás, importava mais o caminho que o ponto de chegada. No dia 25 de dezembro de 1991, casou-se com sua grande companheira Maria Lília, em Biriba Souza Colares, na escola Aloísio Lopes Martins. Desse casamento nasceu, em 1997, o filho Lucas Anselmo, a eterna criança que renovaria o amor e a felicidade do casal. Anselmo agora recebia a graça da paternidade. Lucas Anselmo Imbiriba Colares, em memória, permanece vivo, porque quem amamos vive eternamente em nossos corações. Fez mestrado em Educação na Universidade Estadual de Campinas, continuou seu processo formativo, fazendo doutorado em Educação no período de 1999 a 2003 na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Fez seu pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e também pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Foi aprovado para ser professor de História da Educação na UFPA, em regime de dedicação exclusiva, sendo empossado em 13 de abril daquele ano, quando iniciou as atividades docentes universitárias. Foi diretor da escola Aloísio Martins, da Rede Pública Estadual. Na Federal de Rondônia, foi eleito vice-diretor do campus universitário de Guarajá-Mirim, passando a assumir a titularidade após a transferência do diretor. Todas essas experiências serviram de base para a mais importante função administrativa que já havia exercido ao longo de sua trajetória docente, a reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará, em que, em uma chapa composta por Raimunda Monteiro como reitora e Anselmo foi eleito vice-reitor em dezembro de 2013, tomando posse em 10 de abril de 2014. Participou ativamente do Grupo Nacional de Estudos e Pesquisa História, Sociedade e Educação no Brasil. Por meio de seus trabalhos acadêmicos e de pesquisa, busca ampliar a compreensão sobre o fenômeno educacional na perspectiva histórica, tendo como locus a Amazônia. Este ano de 2022 completou 39 anos de magistério. Pelo gosto em se dedicar-me às artes e às organizações culturais, foi eleito para a Academia de Letras e Arte de Santarém e tomou posse em fevereiro de 2012 e desde fevereiro de 2018 exerce a presidência da entidade. Anselmo é professor titular na Universidade Federal do Oeste do Pará, lotado no Instituto de Ciência da Educação. Queria ser apenas professor, queria ser o melhor professor e tenho isso ainda como meta.
construção permanente inacabada. Acredito que já dei muitos passos no encalço dessa meta, mas não consigo visualizar quantos ainda preciso percorrer. Tá certo. A gente chamaria aqui o professor Anselmo Colares e todos os colegas da UFOPA e amigos para a gente poder tirar um retrato aqui, deixar registrado aqui na nossa casa, a Casa do Povo. Convidamos o nobre doutor, professor Anselmo Colares, para usar a tribuna. Eu quero cumprimentar ao excelentíssimo senhor vereador, presidente desta Casa Legislativa, cumprimentar ao vereador que fez a proposição desta homenagem, aos demais vereadores aqui presentes, que muito me honraram com as palavras proferidas, e, claro, também as pessoas que se dispuseram a vir prestigiar, tornando esse momento mais festivo. Há pouco encontrei com o Rai Pereira e ele dizia, faltou mencionar os teus comentários na Rádio Rural. A gente foi colega de trabalho e eu fico muito feliz de reencontrar os meus colegas de trabalho de imprensa, daquele período inicial e outros posteriores, até alguns que não chegamos a trabalhar, mas que eu sinto que tem uma gratidão, um reconhecimento, eu me sinto muito feliz. São dois ambientes que me fazem muito bem. É o ambiente das escolas, a educação, e o ambiente dos veículos de comunicação. São dois lugares onde eu me encontrei muita satisfação e fiz amizades muito bacanas. Eu sei que não é praxe, né, a gente ter esse momento e fico também muito agradecido. Até anotei algumas coisinhas para não sair do script nem demorar demais.
Quero destacar que as pessoas que organizaram isso conseguiram manter em segredo até 2 dias atrás. Assim, eu não estava sendo conhecedor. Eu lembro que eu fiz um comentário breve com alguns dos meus orientandos de mestrado e doutorado. Assim, nas nossas conversas eu disse, poxa, já se vão 20 anos que eu concluí meu doutorado, né? É um bom tempo. E alguns deles ali captaram isso e trouxeram para esse momento. Eu fico feliz, e acredito que todos nós, porque nós somos sobreviventes dessa pandemia. Gente, isso não é pouca coisa, não. Eu penso que tudo agora é motivo de festa, a gente tem que celebrar a vida, né? E, claro, também que lembrar com muita... lembrar da forma que a gente precisa lembrar dos que não conseguiram, né, ultrapassar esse momento. Tantas vidas que foram ceifadas, né? Mas o fato da gente permanecer dar a nós também uma responsabilidade muito grande de fazer com que esse mundo pós-pandemia possa ser melhor. Era uma coisa que se discutia muito durante aquele período, né? Houve vários debates de como seria depois. É claro que muita coisa voltou de novo a ser como antes, né? Não é milagre assim, a pandemia não foi um momento de superação de todas as mazelas, mas ela tem que ser lembrada, né? Hoje mesmo eu fui a um consultório médico, o cardiologista, não foi em função da sessão, mas eu e Lília fomos, já estava programado há mais tempo, estamos bem, né? E colocando a máscara, depois eu dizia para ela, poxa, nem parece que a gente passou por aquela fase, né? Porque um pouco que a gente coloca, nós que não somos do ramo, né, doutor Carlos, para quem não é do ramo, colocar a máscara um pouco de tempo é incômodo. E imagina aquele tempo todo que se teve que ficar, né, que era necessário. Mas, enfim, eu fico honrado e recebo com agrado por entender que, após uma pandemia que enfrentamos, tudo é motivo de celebrar. Muito mais ainda quando se trata de uma data que representa um marco, pois foi a partir dela que alcancei a tão almejada autonomia acadêmica que me permite formar outros mestres e doutores. Estou muito feliz em ver tantas pessoas queridas aqui. E, claro, de forma muito especial, 2 mulheres simbólicas. Uma que me acolheu em seu ventre e tornou possível minha vinda ao mundo, outra que me acompanha nos sonhos, nos projetos e nas realizações, fazendo com que minha vida tenha mais significância. Lília e Raimunda, ambas Colares, sobrenome oriundo de meu pai. Ele não está mais entre nós. Pouco estudou, mas ainda viu seu filho se tornar doutor. Assim como também o meu filho Lucas e tantas outras pessoas amadas que também já não se encontram entre nós fisicamente, mas que estão no coração e nas lembranças indeléveis. A elas também dedico este momento. São pessoas que, de alguma forma, tornaram possível essa caminhada, seja como professoras e professores dos conteúdos escolares, seja como professores da vida. Eu, ouvindo o vereador Erasmo Maia mencionar a escola agrícola, eu fui lá que eu estudei, que era o Manel Barata, depois se tornou a Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, e também fiquei muito feliz em você trazer a lembrança, o Chico Lira e tantas pessoas queridas, né, sua família, que a gente tem uma relação também. Maria José, hoje secretária de Educação, estudou conosco na UFOPA, fui professor, né, dela. Tantas pessoas que já fui professor de várias gerações, agora eu já encontro pessoas que eu fui professor assim, dos pais, dos avós. É muito bacana isso, né, esse ciclo todo que vai se constituindo. Agradecer as palavras aqui dos vereadores Gerlande Castro, Carlos Martins, Júnior Tapajós, o Erasmo Maia, que eu já citei, André Razeira, pessoas muito queridas que fizeram uso da palavra aqui, e aos demais que, mesmo não tendo feito uso da palavra, sei que prestigiam esse momento.
E quero, então, finalizar destacando principalmente os que, no momento, eu estou orientando. Eu e a professora Lília orientamos um grupo numeroso. Ontem e antes de ontem tivemos reuniões, já é uma sala cheia de novos que serão mestres e doutores. Como alguém aqui citou, acho que foi o André, que naqueles tempos isso era quase que impensável, né? Eu, durante todo o meu percurso de formação, eu não estudei com nenhum professor doutor. O máximo foi um professor mestre. Hoje nós já temos aqui bastante, né? Já temos na nossa universidade, em outras instituições. E assim, eu quero encerrar dizendo que o ser doutor não é estar acima de ninguém. Pelo menos eu penso dessa maneira e é isso que eu transmito para as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar, orientando, né? Ser doutor não é estar acima, é ter a condição de oferecer os ombros para que outras pessoas possam subir neles para ver mais longe. Essa é a minha concepção de ser doutor. Ser doutor para prestar serviço, para devolver à sociedade aquilo que a gente recebeu, porque eu compreendo que o conhecimento não é propriedade de ninguém, o conhecimento é propriedade da humanidade, e as pessoas têm direito ao conhecimento. Elas vão escolher até onde vão. Se quiserem ser doutor, o Estado tem que dar essas possibilidades. A sociedade tem que se envolver nisso. E nós, educadores, temos que fazer a nossa parte. Se ela quiser ser doutor, a gente tem que segurar na mão e levar até lá. Se ela não quiser, também a gente tem que considerar isso, respeitar os caminhos que são trilhados, né? Qualquer que seja a etapa que permaneça. Agora, não pode ficar fora da educação, porque na sociedade em que vivemos, a educação se tornou e ela é indispensável. Por isso que ela tem que ser obrigatória, por isso que ela tem que ser gratuita, por isso que ela tem que ser laica, né? São os pilares da sociedade que vem desde a Revolução Francesa, né? E que ainda a gente luta para que eles se concretizem. E também uma educação de qualidade, embora essa expressão qualidade ela seja muito discutível, porque qualidade é um termo muito aberto, né? Para digamos assim, um bloco da sociedade, reivindica essa qualidade pensando na competência da pessoa para realizar os trabalhos. Para um outro bloco da sociedade, reivindica essa qualidade de cidadania, essa qualidade da pessoa ser mais ser humano, né? Mas, fundamentalmente, a educação ela possibilita que a gente faça as nossas escolhas. E eu vejo que uma das escolhas mais importantes é entre ser mais ou ter mais. Porque a gente vive uma sociedade em que muita gente fica na ilusão de que ter mais é a condição de existência. Quando que ter mais e não sendo pode não significar nada. Há tanta tristeza, tanta mágoa, há tanta infelicidade em pessoas que têm muita coisa e, ao mesmo tempo, há alegria e há felicidade em quem tem pouco, mas no pouco que tem, ele sabe reconhecer e sabe compreender e sabe valorizar. E, fundamentalmente, valorizar as pessoas que estão em seu entorno, porque isso é o que conta, né? Eu digo que vou finalizar, mas não podia esquecer que hoje mesmo visitei uma pessoa muito querida que está acamada e já com uma idade bem avançada, aquele estágio em que os músculos vão se acabando, né? Eu não sei tecnicamente como dizer isso, mas a pessoa vai definhando. E depois, quando eu saí de lá, conversando com a Lília, minha esposa, ela dizia: poxa, Anselmo, não sei como tem pessoas que são insensíveis. Será que nunca tiveram na família ou nos amigos alguém assim? Porque há pouco tempo atrás a gente via aquela senhora circulando, fazendo trabalhos sociais, cheia de vida, e hoje a gente vê daquela maneira. Mas, por outro lado, tem uma coisa gratificante. Mesmo da forma que ela estava,
ela transmitiu tanta alegria, tanta serenidade, tanta paz, riu bastante conosco, fez a gente rir, a gente também ali junto, e isso é que conta, né? A gente escuta, lê e escuta muitas vezes isso, que em momentos assim, em que a vida vai nos deixando, a gente percebe que nesses momentos o que conta são as pessoas, é o carinho que a gente deu e que a gente recebe, não são as coisas, não são os bens materiais, são as relações que se estabelecem. Então é isso que eu tenho insistido em transmitir. As minhas aulas não são apenas de conhecimentos acadêmicos, embora isso seja o forte, mas também esses conhecimentos para a vida. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui entre vocês, nessa casa, que a gente aprendeu a respeitar, né? Tem as diferenças que todos nós temos, mas o respeito é fundamental para que a gente possa crescer na diferença, né? É isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor.